assunto porque nós vamos receber agora o Ricardo Aragon, economista, sócio-diretor e também diretor de produtos e estratégia da Matriz Capital. Bom dia, Ricardo. Eu queria que você falasse aí, parece que o governo fez um evento lá no Rio de Janeiro ontem para criticar mais uma vez a conduta do presidente Campos Neto à frente do Banco Central. Trouxe pensamentos muito alinhados com aquilo que o governo fala todo dia praticamente. Existe essa mágica, essa possibilidade de fato a Selic nesse patamar 13,75 aí, ela é tão cruel mesmo para o país? Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Marcelo, tudo bem? Pois bem, então, de fato, a Selic a 13,75, ela acaba, assim, dificultando, vamos dizer que vários setores, da economia, principalmente varejo, consumo, setor imobiliário, que contém empresas ali que possuem, principalmente que dependem mais de um capital de giro mais barato, nós sabemos disso. Mas o que não podemos também ignorar é a inflação, que ela vem subindo, inclusive no último dado reportado ali de fevereiro, uma inflação acima das expectativas, de 0,84. Então, o Campos Neto, ele bate muito nessa tecla. Como que eu vou cortar a Selic se a inflação ela continua aumentando? E nós sabemos que a função primordial da Selic é conter a inflação no país, para que não ocorra no Brasil o que tem acontecido, por exemplo, com a Argentina, com países vizinhos, com países emergentes. Então, essa independência do Banco Central ela é muito importante para o nosso país nesse momento e cá para nós. Nós sabemos que muitos cargos ali técnicos do governo, eles estão sendo preenchidos por políticos. Então, o político, ainda mais para um governo populista, o governo populista ele jamais quer ter a pecha de um governo contracionista. Ele quer ser conhecido por um governo de crescimento, um governo que expande o crédito, enfim. Então, existe essa, vamos dizer que, essa equação para ser resolvida, da inflação versus a questão da economia real com juros altos. Um grande dilema, Ricardo? E para participar conosco dessa entrevista, o nosso comentarista Diogo Schelp. Ricardo, bom dia. Ricardo, essa discussão também está acontecendo lá fora, inclusive na Europa, não é? Existem economistas europeus que estão dizendo que era necessário segurar as pontas um pouco nessa elevação de taxa de juros, na política de elevação de taxa de juros, justamente pelo cenário que se vislumbra aí de uma espécie de recessão, não é? E que depois de choques graves que a gente teve nos últimos anos, como a própria pandemia, a guerra na Ucrânia e assim por diante. Ou seja, a ideia desses economistas é que é preciso ter uma certa tolerância, ainda que temporária, com a inflação. Como você vê esse posicionamento? Bom dia, Diogo, tudo bem? Pois bem, isso realmente vem acontecendo, muito embora os últimos dados, por exemplo, de empregos, tanto na zona do euro como também nos Estados Unidos, vem o emprego, no caso, ele vem sendo pressionado. Então, isso quer dizer que com o crescimento, existe mais margem, existe mais espaço para poder aumentar juros para conter a inflação. Nós sabemos que a meta ali de vários países ali da Europa, da zona do euro, por exemplo, de 2% de inflação, ainda está muito distante, assim como também a meta da inflação nos Estados Unidos, e ainda não há juro real. Então, por exemplo, nessa última reunião do BCE, do Banco Central Europeu, nós tivemos ali um aumento de 0,5%, um aumento muito significativo para uma região que, vamos dizer, que não conhecia muito essa questão da inflação no nível em que está. Então, em relação à recessão, ela parece um pouco mais distante nesse momento. Falava-se ali que em dezembro de 2022 seria muito difícil, mas a gente viu que a Europa ela acabou sendo muito resiliente à situação, e nós temos ainda como, vamos dizer, um contraponto a reabertura da China. A reabertura da China ela pode acelerar muito as economias, acelerar, vamos dizer que em comparação com a projeção do ano anterior, que era um mundo que não cresceria. Então, nós temos uma projeção, por exemplo, de 5% do crescimento da China, e isso acaba elevando as expectativas das economias também, falando aí da zona do euro. Ricardo, agora ficou a expectativa da apresentação mesmo do novo arcabouço.
somente em abril, ali no início do mês, porque o presidente Lula vai viajar para a China, vai levar toda a comitiva econômica, evidentemente, para não haver um ruído aí. Ontem o Haddad apresentou ao presidente da Câmara, o presidente do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, então fica agora a expectativa somente em abril. Mas qual vai ser o poder, então, desse... Inclusive, hoje tem reunião do Copom, mas dificilmente, se fosse apresentado para o próprio Copom, poderia haver uma reversão neste momento. Mas o papel desse arcabouço fiscal para que possa haver uma mudança aí de patamar em relação à Selic. Claro, o arcabouço fiscal ele vem para ser, vamos dizer, o grande, o novo marco aí para que a gente possa ter essa tranquilidade em relação à dívida pública. Então, uma vez que o teto de gastos ele foi extinto, como agora que o governo ele vai poder equacionar, balancear toda essa situação do despejo da liquidez, da liquidez financeira com o balanço, qual vai ser a fonte de todos esses recursos que estão sendo injetados na economia. Então, sabemos que sim, isso pode afetar e pode afetar muito, vamos dizer que a volatilidade é o nome do jogo no nosso país, mas não para esse momento agora, espera-se a manutenção da Selic, teremos uma super quarta daquelas amanhã, então a gente tem também o FED que tem que resolver uma equação gigantesca, mas tratando-se de Brasil é mais previsível, Então, há aí vamos dizer que praticamente um consenso, uma unanimidade dessa manutenção da Selic 13,75. O ponto importante é a ata do Copom, qual vai ser o tom do Copom, do Banco Central, a partir de agora. Então, o último tom foi muito duro, muito rigoroso, porém, tivemos alguns fatos relevantes no mundo, principalmente a crise no sistema bancário norte-americano, que vamos dizer que trouxeram vozes aí, pressionando ainda mais o nosso Banco Central para cortar juros mais cedo. Então, qual vai ser o tom dessa ata? Esse é o grande ponto de interrogação, é isso que o mercado aguarda aí com muita ansiedade. Diogo Schelp. A gente viu também nessa reportagem, Ricardo, a declaração do presidente da Fiesp, Josué Gomes, de certa forma reclamando das condições que existem para o agronegócio, que segundo ele são melhores no sentido de pagamento de impostos, por exemplo, e falta de incentivos. Falando aí de reforma tributária e de outras políticas de incentivo para reindustrializar o Brasil, você considera que esse é o caminho mesmo? Concordo, com certeza, eu acho sim que precisa, vamos dizer, que equiparar a questão dos impostos, o nosso país ainda ele é muito incipiente no que tange vamos dizer, a uma política de tributos que seja mais, vamos dizer que igualitária ali, para vários setores. Então é necessário sim essa reforma tributária, mas que realmente que seja eficiente, Então, muito se fala que um setor ele tem sido mais beneficiado do que o outro, mas nós precisamos de algo que realmente seja eficiente para o Brasil. Então, nesse momento aí, nós sabemos que é um momento desafiador, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e tivemos aí, mesmo com esse momento, sendo um momento mais sensível, nós tivemos o ano passado, o saldo econômico ele foi positivo, por assim dizer. Então, a gente não pode errar no que diz respeito tanto à política fiscal quanto à política monetária do país. E só complementando, com todo respeito ao ganhador do Nobel, ele falou da questão que o problema é custos e não demanda, mas espera aí, se o problema está sendo custos e não tem demanda, então como é que isso ficaria de pé? Porque os custos só estão onde estão porque existe a demanda. Então, enfim, é algo um pouco... A gente precisa analisar de uma forma mais profunda, mais aprofundada. Recebemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, Ricardo Aragon, economista, conversando conosco dessas expectativas em relação ao Comitê de Política Monetária Nacional do Banco Central. A reunião começa hoje. Valeu, Ricardo. Valeu, um grande abraço, Diogo e Marcelo.